Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, inscreva-se agora. É rápido e fácil, é só clicar. E aproveite, clique no joinha, deixe o seu like. Isso é muito importante para o nosso canal. Agora um aviso importante. Não esqueça de ativar o sininho do YouTube, porque isso é muito importante para vocês. Porque toda vez que a igreja publicar vídeos novos, você será notificado e você vai saber que existe um vídeo novo e fresquinho para você se alimentar da palavra de Deus. Contamos com vocês. Boa noite, queridos. Graça e paz. Vocês estão bem? Você sabe o que eu vou dizer, né? Se não tiver, vai ficar, em nome de Jesus. Vai ficar, porque o Senhor é bom e a gente está envolvido aqui num ambiente tão maravilhoso. Você que está nos visitando, você é muito bem-vindo. Nós amamos você. A gente pode nem conhecer você, mas a gente já te ama. E a gente existe por tua causa e a gente está aqui para te servir. Amém? Nós passamos hoje o dia por aqui. Estou aqui desde de manhã. Tem sido muito bom estar nesses 3 cultos, compartilhando verdades da palavra de Deus. E eu creio, assim como foi de manhã à tarde, eu creio que será uma noite sobrenatural. Porque o nosso Deus, ele é sobrenatural. Tudo que Deus faz é sobrenatural. Então eu quero que você crie uma expectativa de rompimentos, especialmente rompimentos na sua mente essa noite. Às vezes nós falamos de tantos rompimentos, mas eu estou falando de rompimentos da nossa maneira de pensar, um rompimento no entendimento, a ponto da gente conseguir, pelo Espírito, perceber um outro nível, andar para um outro nível e ficar disponível para o Senhor. Deus colocou no meu coração a respeito de compartilhar com a igreja algo, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção na nossa vida, mas eu quero, antes de ler o verso que a gente vai ler no início, só lembrar a você, irmãos, que tudo que tem acontecido em nossa vida é Deus que tem operado. É o Senhor que tem operado em nossa vida. Ele que opera o desejo que vem para o nosso coração. Sabe essa boa ideia que você teve? Se ela foi uma ideia que vai trazer benefício para a humanidade, para a sua vida, foi uma ideia de Deus. Porque Ele coloca sonhos no nosso coração, Ele coloca desejos no nosso coração. Se a gente está com o nosso coração no lugar certo e a gente está disponível para ser usado pelo Senhor, Ele começa a se mover na nossa vida. Ele é o dono, Ele é o chefe. Nós não estamos na nossa capacidade natural usando Deus para fazer uma obra. Deus está nos usando para fazer uma obra. Nós somos servos de Deus, nós somos canais de Deus nessa geração. E embora eu vá por um caminho essa noite que a gente vai transitar sobre o desejo do coração de Deus de operar coisas extraordinárias na nossa vida, mas quando eu estiver desenvolvendo esse raciocínio com você e pensando a respeito dessas coisas, eu não quero que você pense que a nossa abordagem é única e exclusivamente no que diz respeito à manifestação dos dons de poder, ou que todo mundo vai ser usado da mesma maneira. Não, cada um vai ser usado da maneira como Deus tem planejado. O Espírito Santo não está dentro de uma caixinha. Deus vai usar pessoas, sim, nos dons de poder. Deus vai usar e fazer coisas extraordinárias através da nossa vida. Mas Deus também vai usar cada um de nós da maneira que Ele planejou para que a gente fosse usado. Quando Deus nos formou, quando a gente cria uma coisa, no meio da criação existe um propósito. Você pode ficar muito tranquilo, mas você nunca vai assistir um filme da Netflix no seu micro-ondas. Simplesmente porque ele não foi criado para isso. Ele pode até parecer de vez em quando uma TV pequena, mas ele não foi criado para esse propósito. Você vai ter que assistir o seu filme lá na televisão. Tudo que é criado com um propósito. Você pode dizer isso comigo? Tudo que é criado com um propósito. Você foi criado com um propósito. Eu fui criado para um propósito. Você viu a Jéssica lá no Níger dizendo, e eu amo isso, e desde que eu ouvi pela manhã, isso ficou na minha cabeça e no meu coração. Ela disse, eu tenho uma motivação para acordar. E quando eu acordo, a minha motivação é o Love Hills. Essa noite, dentre outras coisas, eu disse isso nos outros cultos, eu tenho certeza que vai acontecer. Essa noite vai ser uma noite para que pessoas aqui que não têm ainda uma razão para acordar, essa foi o seu último dia. Seu último dia, irmão.
Porque se eu não tivesse uma razão para acordar amanhã, ia ser muito ruim, porque a vida, ela não se compõe apenas de eu acordar, tomar um café da manhã, pegar uma condução, ir para o trabalho e voltar, e dormir, no dia seguinte começar tudo de novo. A nossa vida não se restringe a isso. A nossa vida como igreja e a nossa vida individualmente, nós fomos criados com um propósito. E eu creio que, dentre outras coisas, a gente vai perceber como Deus quer nos usar. Não existe uma autonomia na nossa vida, irmãos. No sentido de que essa autonomia passe por cima do projeto que Deus tem para a gente. Você nunca vai ver isso. Você nunca vai ver um versículo da Bíblia que dê suporte para alguém dizer isso. Não. Nós não temos uma autonomia nesse sentido. Nós somos servos, filhos que servem. Nós estamos disponíveis, mas quem vai fazer e quem está fazendo tudo? Tudo tem acontecido. E se alguma coisa tem acontecido, é porque Deus tem feito. Deus está operando. Deus está operando algo, e eu creio que essa noite vai ser uma noite para alguns rompimentos na nossa vida. Sabe, coisas que você talvez já se cansou e tentou resolver sozinho? Sabe que alguns processos que você foi por conta própria? E de repente você pode estar aqui e não tem nenhum problema de estar, porque quantas vezes eu já estive exaurido, porque tentei do meu próprio jeito, mas chega um momento que você decide deixar Deus arrumar as coisas. Eu declaro crendo, eu me uno com a sua fé para declarar que essa noite Deus vai colocar algumas coisas no lugar. Deus vai arrumar algumas coisas, vai mexer em algumas coisas, vai mudar algumas coisas. E a gente vai sair daqui com outro pensamento. Amém? Não foi em vão o sacrifício de Jesus naquela cruz. Jesus não morreu naquela cruz, Jesus não sofreu tanto. Jesus não foi ao inferno em nosso lugar simplesmente para a gente sobreviver. Não faz qualquer sentido pensar assim. Não foi apenas para eu sobreviver. Foi para Ele me dar um senso de destino. Um propósito para viver. Você concorda comigo que a partir de amanhã, se a gente não tinha, a gente vai ter um motivo para acordar? Diz assim comigo, amanhã eu vou acordar. E eu vou ter motivos para acordar. Glória a Deus. Eu creio nisso, irmãos. Ter um motivo para acordar. Porque é muito ruim acordar e não ter um propósito. Abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 19, verso 11 e 12. E eu creio que a partir daí o Espírito Santo vai trabalhar na nossa vida. E a gente vai crescer hoje, a gente vai se ajudar mutuamente. A diferença minha e sua é porque eu estou aqui ministrando, amanhã é você. Ou aqui em algum lugar. Não existe diferença, nós servimos a Deus com o dom que Ele nos deu. Mas é Deus que está operando, amém? Ele que está fazendo. O que Ele precisa na nossa vida é que a gente se permita deixar Ele mexer, alinhar as coisas. Porque, irmãos, pensa numa coisa, se Deus não ajustar a nossa vida de maneira que a gente seja uma bênção para a gente mesmo e para a nossa casa, como a gente vai querer ser uma bênção na vida dos outros? É meu Deus mesmo. Então, antes de ser uma bênção para as pessoas, Deus vai fazer com que a gente chegue a esse ponto, já chegamos. E eu sei que você concorda comigo, nós vamos desfrutar do evangelho que a gente prega. Sabe isso? No meio de um mundo tão confuso, e a gente vai desfrutar do que a gente prega. O apóstolo Paulo, ele leva isso que eu falei a uma consequência tão radical, que ele diz assim, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a comer do fruto. O que é isso, gente? Ele diz, o lavrador que trabalha, ele é o primeiro a usufruir do benefício que ele está fazendo. Então se prepare, irmão, sobre nossa vida vai recair a cura que a gente prega. Sabia? Nós vamos desfrutar disso primeiro. Prosperidade, alegria. Agora, você não vai entrar aqui e ser iludido por alguma coisa que saia daqui. Você não me ouviu dizer, e nunca vai ouvir de nenhum pregador aqui, dizer que você não vai enfrentar lutas nem desafios. Mas a gente nem fala sobre isso, porque isso vem dentro do pacote. Mas eu estou aqui para animar você e dizer que, independente de todas as coisas, a Bíblia nos garante vitória. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão, sem medo de errar. Eu estou dentro disso há 30 anos. Vai fazer 30 anos o ano que vem que eu conheci Jesus. E há 30 anos eu sirvo ao Senhor. Eu nunca vi o Senhor falhar comigo. Se você conseguir não desistir, você já andou 70% da sua caminhada. Funciona assim. E onde vem a força? Não vem da gente não, irmãos. A graça vem dele, é ele que nos sustenta.
E a Bíblia diz lá em Atos 19:11, você já achou? Diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Olha aqui para mim. O verso número 1 diz: e Deus, pelas mãos de Paulo. Deus, pelas mãos de Paulo. Irmãos, quem fazia milagres extraordinários não era Paulo. Quem fazia milagres extraordinários não era Paulo. Não por esse verso. Se você quiser ver por um outro contexto, homens que operavam assim, eu posso até entender você e respeito, mas eu estou tratando dentro de um contexto. Aqui diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Isso quer dizer que Paulo sem Deus não podia fazer nada. Você sem Deus não pode fazer nada. Eu sem o Espírito Santo não posso fazer nada. Irmãos, é Deus que está operando através de nós. É Deus que está fazendo. É Ele que está operando. Eu não estou usando Deus para cumprir os planos, meus planos pessoais. Deus está me usando e te usando para fazer os planos dele acontecer nessa terra. E Deus precisa da nossa disponibilidade, é claro que sim, mas ainda assim nós nunca vamos fugir de entender que é Deus que está operando. É uma forma de Deus colocar um muro de proteção com relação à nossa vaidade pessoal. A gente nunca vai ter o direito de se inchar dizendo que está fazendo alguma coisa, porque é Deus. Tira Deus. Olha o que você está fazendo na sua empresa, no seu trabalho, na sua igreja, no seu chamado. Tira Deus. E depois me conta, daqui a uma semana, o que sobra. Se você tirar Deus, não sobra nada. Só funciona se a gente compreender que é Deus que está operando. Diga assim comigo que isso vai fazer bem para o seu coração. Diga assim: é Deus que está operando. E aí assim é uma verdade, irmãos. É Deus, porque quando Ele decide operar e Ele tem os princípios, a igreja se abre para os princípios de Deus operar, vai se cumprir sempre o que Isaías falou: agindo Deus, quem impedirá? Deus está agindo, Ele está operando, e o texto diz: Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Eu fico imaginando como a gente olha para um texto desse de uma forma romântica. A gente não vai olhar para esse texto achando que é alguma coisa para compor o livro de Atos. Não, irmãos, isso aconteceu de verdade. Um dia aconteceu de um homem como o apóstolo Paulo ter um relacionamento tão íntimo com o Espírito de Deus, a ponto do seu corpo físico ficar impregnado de um nível de unção, de essa unção passar para aventais e lenços do seu uso pessoal. E a ponto das pessoas pegarem esses lenços e aventais, colocarem sobre os enfermos, e a Bíblia diz uma expressão que eu amo, diz que as enfermidades fugiam de suas vítimas. Uma unção que faz a enfermidade fugir. Quem está pronto para entrar dentro disso? Irmãos, nós não vamos romantizar. Eu falei para os irmãos, nós não vamos olhar para isso de uma forma romântica e dizer, mas olha que coisa bonita. Não, isso aconteceu, isso é real. E eu tenho falado, irmão, se Deus fez uma vez, Ele vai fazer de novo. Se Deus fez uma vez, Ele vai fazer de novo. E a gente tem que estar preparado, porque nós estamos vivendo os últimos dias da história da igreja nesse planeta. E existem algumas promessas, irmãos, as pessoas falam escatologicamente, praticamente todas já se cumpriram, mas eu não digo em questões escatológicas, mas existem algumas promessas que você pode reputar por subjetivas, que não se cumpriram ainda. Eu vou te dar alguns exemplos. A Bíblia fala, diante do arrebatamento, uma plenitude de Deus se manifestando na igreja. A Bíblia fala a respeito de uma maturidade da igreja. A Bíblia fala de uma igreja sem mancha, sem ruga, uma igreja que se renova, que não envelhece. Existem promessas sobre a nossa vida de crescer a ponto como igreja, de chegar à estatura de varão perfeito. Promessas, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa, vai acabar esse tempo de você ficar crente na segunda e incrédulo na terça. Vai acabar esse tempo de você estar confessando a palavra, mas porque não aconteceu na semana, você falar assim, não, rapaz, esse negócio de confissão de palavra não funciona, não. Vai acabar esse tempo da gente ficar empolgado e a empolgação acabar na primeira dificuldade que se levanta.
Vai chegar, esse tempo chegou, a igreja vai amadurecer, a igreja vai crescer. O Senhor vai nos ensinar, irmão, não tem nenhum bambambam aqui não tem nenhum super-homem. É confiança de que Deus é que vai fazer. Coisa em nossa vida que a gente tentou mudar, a gente tentou assim, a gente tentou assado, a gente se envolveu com a palavra e deve se envolver, a gente estuda a palavra, mas você sabe porque sabe. Eu gosto de dizer, no fundo, no raso também, que tem coisas que você percebe que ou Deus, pelo Espírito, mexe em algumas coisas, ou não vai funcionar. E eu creio que essa noite é noite para o Senhor mexer em algumas coisas, né? Mexer em algo na nossa vida. Porque a gente depende dele, é ele que vai fazer. É Deus que vai fazer, é Deus que está operando. Graças a Deus por essa expressão. Deus pelas mãos de Paulo fazia. Deus pelas mãos de Paulo fazia. Nós vamos ser canais. A gente não vai ter nada nosso. Cada dia que passa, deixa eu te prevenir, eu sei que está envolvido com as coisas de Deus. Cada dia que passa, as coisas suas vão ser menos suas. Você vai perceber isso claramente. Você vai perceber o pecado perdendo força na sua vida. Perdendo força. Sabe o poder de sedução? Você tem tanta consciência da graça de Deus, tanta revelação da graça. Quanto mais revelação da graça, nem perto do pecado você quer chegar. Quanto mais consciente do preço que Jesus pagou por nós, a gente tem que ter a honra de lidar com isso de uma forma diante do temor do Senhor. Foi um alto preço, custou muito para eu lidar com isso de uma forma qualquer. Uma maturidade vai chegando e a gente vai se alegrando e crescendo, mas é Deus que está operando. Você acha, irmãos, que se Deus não quisesse fazer, por exemplo, milagres extraordinários na vida da igreja, Deus colocaria 3 dons disponíveis para a igreja. A Bíblia diz que ele coloca fé especial, que a gente chama dos dons de poder, lá em 1 Coríntios capítulo 12, fé especial, dons de cura e operação de milagres. Por que será? Que coisa estranha é essa? Se Deus não quer operar coisas sobrenaturais, se Deus de fato não cura mais hoje em dia, se Deus de fato não opera mais milagres, por que ele disponibiliza o dom? Irmão, se ele disponibiliza os dons, é porque ele quer que opere. Eu creio que Deus está muito interessado em pegar alguém que queira pegar junto com ele naquilo que ele quer fazer. Porque Deus vai usar a gente. E você pode levantar um caminhão de desculpa. Todas as suas impossibilidades, você pode dizer como Jeremias, eu não passo de uma criança. Pode dizer como Moisés, eu sou gago, eu tenho a boca pesada, eu sei lá o que aquele versículo significa. Você pode dizer um monte de coisa. Você pode dizer como Gideão, a minha família é pequena, não tem dinheiro, não tem estrutura, não tenho nada. Sabe o que você vai ouvir de Deus? O que eu sempre ouvi. Vai nessa tua força. Porque eu nunca entendi o que o Senhor... Eu nunca entendi o que o Senhor falou para Gideão, até que um dia a revelação chegou. Porque para Deus, essa sua impossibilidade é a sua força. Porque se você se vê impossibilitado, você abriu um espaço para Deus te suprir com graça que vai resolver tudo. Quando você se incha dizendo assim, não, eu resolvo, olha o perigo. Aí é perigoso, irmãos. Porque ou é Deus ou é nada. É pelo Espírito do Senhor, não é por força, nem por violência. E é maravilhoso como Deus começa a mudar coisas, mudar a nossa vida, coloca coisas dentro do nosso coração, mexer com a nossa existência, coisas que estão pulsando dentro do teu coração, a respeito do reino de Deus. Não foi o diabo que botou, não. Esse teu desejo que você tem, não foi, não. É só a gente deixar o Espírito Santo arrumar tempos e estações. Trabalhar com a nossa personalidade e o nosso caráter. Provar a gente com um tempo. Para ver se a gente vai se submeter. E aí depois, quando soltar, irmãos, é como uma... é como uma explosão de glória. Sabe? É Deus que vai fazer. Esse tempo é um tempo, e eu sempre vou dizer isso até Jesus voltar, a igreja ter consciência que é um organismo vivo, não é uma organização. Irmãos, nós não somos uma empresa. A gente não está afim de lucro. A gente não está correndo atrás de dinheiro. Eu quero o que eu possa levar quando for arrebatado. Isso eu desejo.
Agora, sonhos pessoais, é lícito ter, irmãos, dinheiro para você fazer o que você quiser. Não tem nenhum problema de você querer morar numa casa boa, dirigir um bom carro, pagar as suas contas, levar a sua esposa para jantar fora. Faça isso mesmo. E se sobrar um pouco de dinheiro, deposita na minha para eu fazer com a minha também. Deposita, não tem problema nenhum. Eu sei receber, irmãos. Eu não tenho problema com isso não. Agora, o meu coração e nem o seu vai ficar agarrado nisso. Porque quando a gente acorda, a gente tem um propósito. A nossa vida tem um propósito. E eu fico imaginando, quando a igreja passou pela primeira perseguição e a igreja começa a orar, é interessante como os irmãos oram e eles dizem assim, lá em Atos 4, só ouve. Diz assim, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra enquanto o Senhor, enquanto você, Deus, enquanto Deus Todo-Poderoso, estende a mão para fazer curas, sinais e prodígios. Quem ia fazer? Deus. Quem está operando em nós? Deus. Quem que vai promover, está promovendo um grande avivamento? Deus. Quem que vai operar quando você impuser as mãos sobre os enfermos e eles ficarem curados? É Deus. Ele é a fonte, a gente é o canal. Agora, tira a fonte, não adianta nada. Esse tempo você vai perceber uma dependência absurda crescendo. A gente começa a viver como criança dependendo de Deus. Tá nem aí? Você já viu criança? Você tá lá, você é um chefe de família, você ficou desempregado e ficou tenso. E você chegou em casa tenso. E você vai olhar seu filho, ele tá lá brincando. E fala, papai, vamos brincar. E você tá tenso. E ele não tá nem aí. Ele não tá nem aí. Porque a confiança dele é no pai. Ele não quer nem saber se o pai está empregado ou desempregado. Mas o pai está presente e ele está bem. Deixa eu dizer uma coisa, o teu pai está presente. O meu pai está presente. Eu passo lutas e desafios como você. Eu sei que nós passamos as nossas lutas e desafios. A gente não gosta de dar muita ênfase nisso aqui. Porque de mais notícia basta os jornais. Aqui a gente tem que pregar a palavra, levar fé para o coração das pessoas, animar as pessoas pela palavra, porque eu não estou aqui iludindo você. Eu estou falando uma palavra que você recebe e isso salva a sua vida. Sabe qual a possibilidade do restante da sua semana ser a mesma? Zero. Coisas serão colocadas no lugar essa noite. Ajustes serão feitos. Deus vai mover em coisas, até em coisas, volto a dizer, coisas que você está exausto, porque já tentou de tudo quanto é jeito. Aí você se abre para o Espírito Santo vai lá e coloca as coisas, muda alguma coisa de lugar. Sabe de uma coisa, irmãos, que eu gosto nessa canção que a gente canta e diz para o Espírito Santo, mude as coisas de lugar, porque às vezes as coisas que estão por dentro, elas não estão erradas, elas estão só fora de ordem, fora de lugar. Aí Deus vai e ajeita, prioridade no lugar da prioridade, já está lá, às vezes o coração é sincero. Mas às vezes a gente pode ser sinceramente errado. Sinceramente equivocado. E aí nesses dias você vai perceber. Eu vou prevenir você. Se você, e eu creio que nós vamos fazer essa noite, eu quero isso para mim também. Quantas coisas na minha vida, obviamente, precisa ser aperfeiçoada. A gente toma uma decisão de deixar o Espírito Santo gerenciar a nossa vida. A gente tem que ficar na expectativa de grandes mudanças. O Espírito Santo nunca vai te conduzir para a derrota. Se é guiado pelo Espírito, aconteça o que acontecer. Vai dar certo, irmão. É o que eu encontro na Bíblia o tempo todo. E aqui, quando o apóstolo Paulo, por exemplo, escrevendo aos Gálatas, olha que coisa interessante. Ele diz assim, aquele, pois, que vos concede o Espírito, Gálatas 3,15, e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pregação da fé? Então fala que a pregação da fé. Através da pregação da fé, Deus opera milagres entre nós. Mas quem opera o milagre? Deus. Você percebe que chega um tempo que as pessoas falam assim, meu Deus, o mundo acabando, Deus não está fazendo nada. Você que pensa? Deus não está operando. Parece que Deus nunca tem a iniciativa. Não, irmãos. Deus já teve iniciativa, Ele mandou Jesus. Deus já teve iniciativa antes da gente estar vivendo esse tempo. Ele já fez uma provisão no Espírito. Está tudo em Cristo. Está tudo pronto, está tudo preparado. O preço do nosso pecado foi pago, nós fomos redimidos. Você é uma pessoa resgatada.
resgatada. Gálatas nos chama de um povo abençoado. Não é um povo cheio de craca de tudo quanto é lado, não, é abençoado. Tem favor sobre a nossa vida. Pode não dar certo para ninguém, vai dar certo para você. Talvez seja forte demais a gente dizer isso, porque eu não negligencio, porque eu não sou tolo, as adversidades e as pressões desse tempo presente, especialmente economicamente nessa nação. Mas eu vou dizer uma coisa para você, irmãos, a gente está linkado com o céu. Então, eu não sei se você tem ousadia suficiente, nem fé, ousadia suficiente para receber. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Você vai vender um produto, ninguém vai vender, mas você vende. Você vende. E as pessoas vão falar, mas por que acontece com você? É uma questão de aliança, gente. Deus vai se mover, mas Ele vai operar. No meio desse tumulto todo, a igreja vai se levantar como um farol nesse mundo, como foi falado aqui. Agora é Deus usando a nossa vida. Jesus, ele foi um incentivador tão grande disso, que eu vou citar um verso que João 14:10, você conhece, memorizado, mas Jesus diz assim, não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Diga assim comigo, o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. A obra dele, irmão. A obra dele. Esquece esse negócio de eu vivo minha vida. Aliás, sua vida é a vida dele. A minha vida é a vida dele. De vez em quando eu tenho também minhas crises e falando com o Senhor, Pai, por que antigamente eu tinha tanto anelo por coisas assim, normais, né? E de uma forma tão profunda, o tempo vai passando, e eu não sei se pela brevidade do tempo e da volta de Jesus, parece que as tuas raízes vão sendo tiradas da terra e elas ficam assim para cima. É estranho, estou abrindo meu coração para você. Como os desejos vão mudando, e você começa a pensar diferente, Deus muda, arruma coisas dentro do teu coração. Compaixão pelas pessoas começa a chegar de uma forma tão grande. Você começa a sentir a dor do outro como você nunca sentiu. Você não fica mais pensando só em você o tempo todo. Não tem problema você pensar em você, mas você não fica pensando em você o tempo todo. Porque quando você acorda, a sua vida tem um propósito que não é você. É um outro propósito, é algo muito grande, é algo muito gigante. E a gente vive uma experiência tão estranha, irmãos. Espiritualmente é estranha mesmo. Porque um dia se você não entendeu isso ainda, você vai entender. Quanto mais você se distancia desse egoísmo de viver pensando nas suas coisas e você foca no plano de Deus para você, com a mesma proporção você vai ver Deus cuidando de cada detalhe da sua vida. Eu nunca me vi cercado de tanto favor e de tanta graça, a não ser no dia que eu tomei a atitude de não pensar em mim, mas pensar nos outros. É automático. Amanhã o dia vai nascer. O que te motiva a levantar da cama? Trabalhar para ter uma promoção do trabalho, não existe nada errado, mas é pouco. É pouco. Para fazer uma grande venda na tua empresa, show de bola, você vai fazer muitas, mas é muito pouco. Porque um dia você vai deixar tudo para trás. Carro lindo que você tem, se tiver, vai ficar tudo. Sua casa. Riqueza é aquilo que a gente vai poder levar. Riqueza são as pessoas que a gente vai encontrar no céu e vão vir correndo nos abraçar e dizer obrigado, obrigado. Obrigado porque aquele dia você trouxe uma palavra para mim, aquela palavra me alcançou. Eu me lembro o dia que um tio de Aurinha estava à morte no hospital. Era uma pessoa muito querida dela, e, apesar de eu ter uma certa distância, mas quando eu encontrava com ele era tão bom a gente estar junto e o Senhor segurou a vida dele até que nós chegássemos no hospital. E quando nós chegamos lá, eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor me use para fazer alguma coisa. A gente tinha um carinho por ele muito grande. E quando eu cheguei lá, nós compartilhamos a palavra com ele, mas ele estava consciente, apesar de muito debilitado. E ele aceitou Jesus e pouquíssimas horas depois faleceu. E eu fiquei pensando, irmãos, quando a gente se encontrar no céu, ele vai dizer para mim, rapaz, valeu aí, viu?
Obrigado. Sabe qual é o detalhe, irmãos? Aí você pensa, mas isso não é uma coisa tão extraordinária. Deus tem feito coisas através da sua vida extraordinárias que você não pode mais contabilizar. Agora, Deus, através da nossa vida, é ser guiado pelo Espírito. Às vezes, a gente vai fazer coisas que a gente nem se tocou, que é o Espírito que está te levantando para fazer, mas é. Você vai como você deixa de ir e o Espírito está envolvido. É Deus que vai operar essas coisas na nossa vida. João 14,10, não creis que eu estou no Pai, o Pai está em mim. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, porque o Pai que está em mim faz as suas obras. E em João 14,12, Jesus fala, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e maiores fará. Até quando a gente vai ver isso como uma poesia? Até quando a gente vai ler isso? Poxa, que poesia bonita. Não é uma poesia. Foi o Senhor Jesus que disse, antes dele morrer e ressuscitar. Ele disse, olha, se você acreditar nesse negócio de evangelho, se você acreditar no evangelho da graça, você vai fazer as obras que eu faço, você vai fazer maiores ainda. Agora, é interessante, irmãos, porque você vê no início da igreja, os discípulos pegaram esse fluxo. Eles pegaram esse fluxo. Tanto que pegaram que isso era se deixando usar pelo Senhor de compaixão e de misericórdia. Pedro e João indo para o templo orar, aquele paralítico, eles foram abordados pedindo esmola. E eles disseram para eles, Pedro disse, olha, nós não temos prata nem temos ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Chegou o tempo da igreja entender, como canal de Deus, de dar essa resposta para a humanidade. Qual é a resposta para a humanidade? Nem sempre a gente vai ter prata e ouro, mas a gente não pode sonegar para o mundo o que a gente tem. E a gente dizer, olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, anda, levanta e anda. É uma disponibilidade no coração. É estar disponível para aquilo que Deus quer fazer e vai fazer na nossa vida. Você está comigo? Eu quero ler mais um versículo com você, mas esse eu quero que você abra. 1 Coríntios capítulo 2, o verso 4 e o verso 5. Para poder a gente orar junto e deixar o Espírito Santo molhar. O solo do teu coração é uma terra fértil. A semente foi plantada e o Espírito Santo vai molhar. Vai chover sobre nós. Amém? Você achou lá? A minha palavra, o apóstolo Paulo está dizendo, e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Qual era o propósito disso? Ele diz. Havia um propósito para ele dizer isso. O verso 5 responde, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. A vontade de Deus não é que a nossa fé se apoie em sabedoria humana. Não é estratégia humana, não é o falar persuasivo. Não é o quanto a gente está fera em oratória, hermenêutica e exegese. E eu não estou dizendo que isso não são coisas importantes. Estude, se aprimore. Eu não tive oportunidade de estudar. O que eu vou fazer? Eu não posso me culpar por isso. Eu não sei, nem lembro o que significa cada coisa dessa. Mas eu sei que Deus pode usar a gente. Amém? E ele diz assim, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. A gente tem uma grande obra para fazer, e a gente não vai voltar atrás. Mas a nossa fé não vai se apoiar em sabedoria humana, em estratégia humana. Você vai começar a perceber, e a gente já percebeu uma virada de ciclo tão grande, onde você vai perceber um tempo de inspiração chegando, tão grande. Um tempo de uma liderança inspirada por Deus. Deus nos ensinando, nos mostrando coisas. A gente tendo a simplicidade de dizer, Senhor, muda a minha vida. Eu não sei se você já fez essa oração. O nome dessa oração é a oração de chutar o balde. Você se cansa, você chuta o balde, você diz, Senhor, tentei de tudo quanto é meu jeito, mas cansei. Muda a minha vida. Mexe onde... Porque é uma oração corajosa. Senhor, mexe onde tiver que mexer. Mude as coisas do lugar. Traz clareza para a minha vida. Eu não consigo, mas o Espírito Santo é o meu ajudador. Sabe o que vai acontecer? A gente vai perceber isso. As pessoas falam às vezes, mas é difícil ser fiel. Difícil é ser infiel.
Isso é difícil. Ah, é muito difícil ser crente. Mentira. Difícil é ser incrédulo. Incrédulo é muito difícil. A vida de um incrédulo, o cara não crê em nada. Crente é difícil? Crente é uma maravilha, o cara crê em tudo. O cara acredita, Deus falou, ele fala, opa, é meu. Me lembro como se fosse hoje, eu pregando, e eu falei assim, irmãos, Deus é poderoso, você pode ganhar o que for, está trabalhando onde for, Deus é poderoso para te dar uma casa própria. Aí aqui nesse lugar, eu lembro como se fosse hoje essa senhora, ela levantou assim e fez assim, ó, é meu. Cheguei a levar um susto, é meu? Ela não, aí no final ela falou, peguei minha chave. Trabalhava em casa de família e na mesma semana, servindo o café onde ela trabalhava, o Espírito Santo que opera tudo, colocou no coração da mulher que ela trabalhava algo inusitado. Chegou para ela e falou, você tem uma casa própria? Você mora de... Como é que é? Ela, não, eu moro de aluguel. Ela falou assim, eu estou com um desejo muito grande de comprar uma casa para você. E comprou. E ela está morando até hoje na casa. Não precisou de dinheiro. Precisou de Deus. Um mover. Deus fez uma arrumada assim, ó. Eu creio, irmãos, que essa noite vai ter uma virada. Você podia ficar em pé para a gente orar junto? O louvor vai aqui nos ajudar. Fique pronto, não se disperse por nada agora. Não terminou ainda, amém? Deixa Deus se mover. Até antes, eu sei que você está bem concentrado. Pode continuar tocando o teclado, Felipe. Só o teclado por enquanto. Que a gente vai otimizar o nosso tempo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu sei que não é todo mundo, claro. Não é todo mundo, mas... Pode ser que tenha pessoas aqui que estejam assim. Que já tentou, que percebe que tem coisas que precisam ser mudadas de lugar. Sabe? Coisas que precisam ser ajeitadas. Eu sei que você recebeu durante a palavra. Mas eu não estou falando, toda a igreja já recebeu. Mas sabe, pessoas que podem estar aqui exaustas, porque já tentou de tudo quanto é jeito. Mas existe uma escolha que não depende da sua força. Existem duas maneiras de você olhar, jogar a toalha. Uma é, joguei a toalha, sumi, porque nada deu certo na minha vida cristã. E existe uma outra que é você falar assim, cara, eu estou cansado de tentar resolver do meu jeito. Aí você fala, Senhor, eu vou deixar o Senhor fazer. Então, ouça o Espírito Santo essa noite. Deixa Deus entrar nesse negócio. Deixa Deus entrar nesse negócio, seja lá qual for. Mas se você está aqui exaurido de alguma forma e você percebe que tem coisas que precisam ser rearrumadas na sua vida para você pegar um norte. Porque já viu, irmãos, pessoas que ficam dando volta em volta do deserto, dando volta, tenta aqui, tenta ali. Às vezes nós terceirizamos a responsabilidade. Não, é culpa de fulano, culpa de... Que nada. Maturidade é quando você diz assim, rapaz, não foi culpa de ninguém, não. Eu é que não percebi. Tem coisas desarrumadas e eu não tratei. Aí o Senhor olha para o teu coração e fala, poxa, agora está na hora. Então, enquanto a gente vai cantar um louvor, mas se você percebe que tem coisas que precisam ser rearrumadas na sua vida, talvez você esteja exausto de ter tentado, a gente pode transformar essa noite num divisor de águas. Então, enquanto a gente estiver cantando, se você percebe que você precisa dessa ajuda, é uma coisa muito específica, não é para todos. Mas se você percebe que você precisa dessa oração e dessa ajuda, a gente crê que tem uma unção para isso essa noite aqui. E você vai sair do seu lugar, vai ficar aqui adorando junto com a gente. Depois nós vamos orar por você. Amém? Vamos fazer isso? Fique livre, fique à vontade. Sem nenhuma pressão. Só não tenha vergonha. Amém? Vamos adorar o Senhor.